Romanos capítulo 8, versículo 1, eu vou contar 1, 2, 3, a igreja vai ler, tá? Amém? 1, 2, 3. Próximo. Mas segundo o Espírito. Próximo. Aleluia. Recebeste o Espírito. Abba, Pai. Próximo. O próprio Espírito que somos. Aleluia. Ora. Aleluia. Próximo versículo. Aleluia. Não pode. Aleluia. Aleluia. Próximo versículo. Aleluia. Próximo.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito, também os predestinou, a fim aleluia, e aos que justificou, aleluia. Que diremos? Se Deus é por nós, aleluia. Nosso versículo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas. Quem tentará? Quem os condenará? Quem nos separará? Tribulação, angústia, a fome, perigo, como está escrito, por amor de ti, como ovelhas para o teu matador, mas em aleluia, aleluia, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se você não lê a Bíblia em casa, você vai ler no domingo aqui. Aleluia! Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa porção de riqueza da tua palavra. Obrigado, Pai, por tanta graça, tanto favor, tanto amor, tanta revelação, Pai. Que nessa manhã os nossos olhos estejam abertos para contemplar a Cristo. Que nessa manhã, Pai querido, nós possamos, Pai, receber essa palavra que vai vir de encontro, Pai. Ela é alimento, Pai querido, para o nosso espírito e alma, Pai. Pai, eu quero declarar, Senhor Deus de poder, que o Teu Espírito tem liberdade de atuar aqui nessa manhã. Faz o Teu querer, faz a Tua vontade. Queremos mais do Senhor. Queremos sair daqui saciado pelo banquete, pela mesa que o Senhor preparou para nós essa manhã. Te damos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos numa sequência de Romanos capítulo 5, nós estávamos em Adão. E Deus nos tira de Adão e nos coloca em Cristo. No Romanos capítulo 6, nós fomos livres da escravidão. Éramos escravos, porque todo que nasce de Adão, ele nasce debaixo da escravidão do pecado. Todos que nasceram de Adão, Adão representou toda a humanidade. Então quando Adão pecou, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Em Adão todos estão separados de Deus. Em Adão a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Mas Cristo nos reconciliou. No capítulo 6 nós vemos este homem que foi reconciliado. Esse homem que foi liberto do pecado. Liberto do pecado é você liberto de ser escravo, porque o escravo faz aquilo que o seu Senhor manda. Quando estávamos em Adão, não tínhamos como parar de pecar. Não tínhamos como parar de desejar as coisas do mundo, porque a nossa natureza estava tendenciosa ao mal. Amém? Então nós vemos, depois que esse homem agora, que estava em Adão, no capítulo 5, agora ele faz parte de Cristo, no capítulo 6 ele nasce esse homem que
que na realidade ele morreu quando Cristo morreu. Cristo, quando morre, ele morre a nossa morte. Nós fomos inclusos na morte de Cristo. Deus, o plano da redenção é maravilhoso, porque Deus não mata simplesmente, não é simplesmente Cristo que está morrendo, é todos nós que estamos morrendo, é eu e você, é todos aqueles que creem em Jesus. O dia que nós aceitamos Jesus, nós fomos inclusos na sua morte, mas quando Jesus ressuscita, nós fomos inclusos também na sua ressurreição. Então, Romanos capítulo 6, somos livres do pecado. Romanos capítulo 6, somos livres do diabo. Romanos capítulo 7 é o homem tentando servir a Deus na força do braço. Romanos capítulo 7 é o homem gritando e dizendo: mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E existe uma guerra, porque dentro de mim existe, na minha consciência, existe a lei de Deus, mas eu quero fazer, eu quero obedecer, mas eu sou impotente. Então Romanos capítulo 7 é o homem no centro. Hello? Romanos capítulo 7 é o homem tentando obedecer a Deus pela força. É o homem na independência tentando: eu consigo agradar a Deus, agora eu sou salvo, agora. E no final do capítulo, Romanos, no capítulo 7, o último versículo. E também em Romanos capítulo 7, é interessante que nós estávamos ligados à lei, nós estávamos debaixo da lei. Romanos capítulo 7, Paulo vai ilustrar que a mulher ela está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Eu dei a ilustração no domingo passado, que a mulher que é casada, ela está ligada à lei do marido. Enquanto o marido vive, ela está debaixo desse marido. E nós demos a ilustração no domingo passado que esse marido era a lei. E esse marido é perfeito, esse marido era muito exigente. Só que o problema é que a mulher era muito desengonçada, a mulher era bagunçada. E esse homem que é exigente, que é perfeito, ele queria que a mulher fosse perfeita, que a mulher correspondesse à altura dele. Mas a mulher nunca conseguiu, e a mulher representava nós, a igreja. Não conseguimos agradar o marido era muito maravilhoso, só que esse marido maravilhoso é muito exigente, e a única forma de se livrar desse marido, essa mulher estava desesperada, porque nada que ela fazia agradava, nada que ela fazia satisfazia esse marido, porque o marido é bom, a lei é boa, é justa, é santa, mas a única forma é se o homem morresse, mas o homem nunca morre, porque esse homem, a lei de Deus é Deus. A única forma seria essa mulher morrer. Então é isso que acontece na obra de Cristo, é Deus nos colocando em Cristo e nos matando. E quando nós morremos, nós ressuscitamos de novo. E agora essa mulher, ela tem a oportunidade de casar com outro marido. Ela está livre do primeiro marido, estamos livres da lei, amém? Glória a Deus, agora para viver para o outro. E agora nós casamos com Cristo. Esse é o outro marido maravilhoso, ele é muito exigente, mas ele não só é exigente, ele nos ajuda nas exigências também. Ele não só cobra, ele nos ensina o que é viver um alto nível, que é o nível de Deus. Mas ainda no capítulo 7, estávamos tentando servir na força do braço. Então Paulo, no último versículo, Paulo ele vai dar um grito. Paulo ele vai chegar ao ápice dessa passagem. E no penúltimo ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Paulo chegou ao fim de dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Então como que vai ficar essa história? Ele grita, mas no capítulo próximo, no versículo próximo ele diz: mas graças a Deus por Jesus Cristo, aleluia, nosso Senhor, de modo que com a mente, do modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Mas o Romanos capítulo 8, ele começa maravilhoso, porque Romanos diz assim: porquanto agora, diga para o irmão do lado, diga agora, diga para ele: agora que você nasceu de novo, nenhuma condenação há agora para você. Agora eu te pergunto, por que Paulo chega a esse ponto em dizer agora nenhuma condenação há? Porque como nós vemos em todo Romanos, nós estávamos condenados, e a condenação é que Deus estava irado com o pecado. O nosso problema era com Deus, irmãos. Deus estava irado com o pecado.
Porque Deus, sendo Deus justo, Ele não pode tratar o pecado como indiferente, Ele tem que ser justo para tratar o pecado. Mas aí o que acontece? Por que não há condenação? Porque Deus, no plano da redenção, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e todos se tornaram pecador, mas por um homem, Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei. E quando Jesus cumpriu toda a lei, é eu e você cumprindo a lei. Talvez você não pare para entender isso. Porque Cristo é o nosso representante. Quando Cristo cumpriu toda a lei, nós estávamos em Cristo cumprindo a lei. Porque nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. O que Deus faz? Eles não dão conta. A única forma que eu vou fazer, eu vou pegar todos eles e colocar naquele que dá conta. É como você precisa estar numa viagem, viajar numa viagem, e você não sabe chegar nesse lugar. Você não tem dar conta de chegar, e é como chega um carro e para, e quem está no volante é Jesus, e Ele fala, entra aí que eu vou te levar onde você precisa levar, porque você não consegue chegar lá. Jesus nos colocou, Deus nos colocou dentro de Cristo, e nos conduziu ao Pai, dentro de Cristo. Isso é maravilhoso. Então agora, nós vemos Cristo, escuta aqui, Cristo, recebendo toda a minha e a tua condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado, então, para pagar o pecado, tem que ter morte. Você sabe que Jesus, ele morreu na cruz, ele foi amaldiçoado. Isaías diz que Ele levou sobre Ele as nossas culpas, as nossas transgressões. Todos os meus pecados e os teus pecados foram imputados em Jesus. O momento que Jesus morre, Jesus está quitando uma dívida minha e tua. O momento que Jesus morre, Jesus está morrendo por causa dos meus pecados, por causa das minhas transgressões. Então, uma vez que a dívida está paga, uma vez que Cristo pagou pelo preço dos meus pecados, agora, pois, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Paulo chegou nesse ponto, não há mais condenação para quem está em Cristo, porque a ira de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi aplacada, porque um pecou, todos pecaram, um morreu, todos morreram. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E Romanos capítulo 8, o capítulo 6 é a inclusão, eu entrando em Cristo. 7, a escravidão que somos libertos. Romanos 8, encontramos a liberdade no Espírito. Se você ler Romanos, nós vamos começar, eu preciso de 2 domingos, talvez até 3, para ficar no capítulo 8. Talvez você vai se escandalizar, mas é verdade. Romanos 8 é um capítulo muito profundo, então eu não vou ter tempo, talvez, de 2 domingos. Eu vou tentar em 2, mas eu preciso no mínimo 2 domingos no capítulo 8. Nós vamos decorrer aqui a palavra. Porque Romanos 8, 1 a 13, ele domina e vence a carne por nós. Sabe o que Romanos capítulo 8 é? Romanos capítulo 8 é o homem que desistiu de tentar agradar a Deus. Romanos capítulo 8 é o homem que chegou ao fim dele. É o homem que não quer mais agradar a Deus para a lei. É o homem que deu o brado dizendo, pobre, miserável homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E aí é onde que ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. O meu Salvador apareceu, e Ele apareceu para me salvar. Ele apareceu para me tirar desse lugar. E interessante que esse Romanos, do capítulo 8, do 1 ao 13, nós vamos ver aqui o Espírito Santo vencendo a nossa carne por nós. Eu vou dizer para você uma coisa, não é você que vence o pecado, escuta aqui por mim, por gentileza, não é você que tenta melhorar a sua vida, você não consegue melhorar a sua vida. Quem vence o pecado é o Espírito de Deus que está dentro de mim. Eu não tinha como, porque é o seguinte, o Espírito Santo foi o mesmo Espírito que esteve com Jesus aqui na terra, e Jesus obedeceu o Pai pelo Espírito. Jesus caminhou aqui fazendo a vontade de Deus pelo Espírito. Tudo que Jesus fazia era sendo guiado pelo Espírito. Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação pelo Espírito. No Rio Jordão, o céu se abre, vem como um símbolo de uma pomba, o Espírito Santo pousando sobre ele. Nesse momento começa o ministério de Jesus, e você vê Jesus em todo momento que foi testado
pecado, que sofreu, que padeceu, mas ele fez a vontade de Deus. Ele cumpriu 100% das exigências de Deus por mim e por você. Meu Deus, isso é a troca do Calvário. É alguém perfeito dando da perfeição dele para mim e para você. É alguém que venceu, dizendo: eu vou dar o troféu para você também, para você como um vencedor. Você não consegue, mas eu venço por você. Meu Deus, isso é a obra do Calvário. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas tem uma coisa: o segredo da vida cristã chega no capítulo 8. O capítulo 8, se você não entender, você não vai conseguir viver uma vida cristã vitoriosa. Porque na sua carne você não tem como servir a Deus, na tua força você não tem como servir a Deus, na tua força de vontade de querer vir à igreja aos domingos, e domingo que vem você não tem mais força para vir, você não vai conseguir vencer. Na tua força dizendo: eu quero agradar a Deus, você não vai conseguir agradar a Deus, porque você não tem como agradar a Deus por si mesmo. O único que agrada a Deus é o próprio Deus dentro de nós, vivendo a vida que agora nós morremos e Ele vive a nossa vida. Então Romanos capítulo 8 agora nos fala do segredo de viver uma vida vitoriosa. E essa vida vitoriosa não tem mais segredo. O segredo é o Espírito Santo governar nossas vidas. O segredo é eu tirar a mão do volante e dizer: Espírito Santo, toma o controle, toma o domínio, guia a minha vida. Romanos capítulo 8, 14 a 17, fala do testemunho da nossa filiação. Não vou dar tempo de falar tudo hoje, porque o mesmo Espírito que vence a carne por mim, diga o Espírito Santo, que vence essa carne por mim, é o mesmo que testifica que eu sou filho de Deus. É o mesmo que clama aqui dentro dizendo: Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito testifica no meu espírito, porque o Espírito Santo testifica no espírito do homem que nós somos filhos de Deus. Então esse Espírito que vence a nossa carne, que nos dá força, que nos empodera, é o mesmo Espírito que agora no capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer, ele vai dar testemunho que nós somos filhos, da nossa filiação. De quem é o nosso Pai? Diga aleluia. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 18 a 25, ele garante a nossa herança. Meu Deus, é tudo Espírito Santo. Ele garante, ele diz: você tem uma herança e você tem uma glorificação que vai chegar ainda, que não chegou. Meu Deus, é muito profundo, irmão. Que Deus te dê sabedoria e me dê sabedoria para que nós juntos caminhamos. E no Romanos capítulo 8, de versículo 26 a 27, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque ele intercede por nós. Aleluia. Diga: eu não posso vencer por mim mesmo. Chega de tentar querer servir a Deus na força do braço. Chega de querer fazer coisas para Deus, para ser aceito por Deus. Deus não é servido por mãos humanas. Deus só pode ser servido por Ele mesmo. É por isso que Ele se encarnou num homem, entrou dentro de um homem que chamava Jesus Cristo, porque é Deus. E Ele se encarnou em Jesus. E depois que Ele se encarna em Jesus, Jesus representa todos nós. Mas aí Ele faz o quê? Jesus morre e ressuscita um outro homem. O que acontece? Quando nós aceitamos o próprio Deus, agora Ele se torna a nossa vida, porque Ele vem e se une ao meu espírito. Eu me torno um só espírito com Ele. Então eu tenho parte da divindade. Diga, bota a mão no coração, diga: o Espírito Santo. Diga: a divindade na pessoa do Espírito Santo, diga, vive dentro de mim. Isso se você aceitou Jesus, porque não tem como. Eu vou dizer uma coisa: Deus, eu conheço Deus. Você pode conhecer Deus, existem muitos deuses minúsculos. O único Deus verdadeiro, que é D maiúsculo, Ele se chama Jesus Cristo, que veio apresentar o Deus Pai. Não existe outro caminho que leva a Deus. Não existe. O único caminho que leva a Deus é Jesus. É o Filho que conhece a casa do Pai, que sabe tudo a respeito do Pai. Veio pegar na mão dos filhos rebeldes e dizer: eu vou te levar de novo para o Pai. Nós éramos rebeldes, mas o Filho obediente pegou na nossa mão e falou: eu te levo de novo para te reconciliar com o Pai. Aleluia. Não existe salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. Por isso, se você está ouvindo essa mensagem aqui, você não confessou Jesus, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai ser salvo por boas obras. Não, você não vai ser salvo porque eu sou bonzinho. Não, no céu não é bonzinho que entra. No céu só entra justo, aqueles que creem na justiça de Cristo. O que é isso, pastor? Quem crê? Isso é fé, irmão. Isso é loucura. E a própria fé que você precisa, quem te dá é o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa: não tem nada a ver com você. A igreja sempre tentou colocar o homem no centro. Capítulo 7 de Romanos, o homem fazendo, o homem querendo servir a Deus.
Deus não é servido por mãos humanas. Deus não habita em templos. Deus habita onde? Deus habita dentro de mim e de você. Quem criou eu e você? Foi Deus? Então Ele pode habitar, porque Ele não habita naquilo que o homem criou, mas naquilo que Ele criou Ele pode habitar. Aleluia, glória a Deus. Meus, a Bíblia não se contraria, irmãos. A Bíblia é o livro mais maravilhoso que existe. Histórias de 6.000 anos até hoje, elas sincronizam. Pessoas que com uma mente natural tentam entender a palavra, não vai conseguir, porque a Bíblia não é natural. A Bíblia não nasceu na mente do homem, a Bíblia nasceu na mente de Deus. Deus tem uma mente espiritual. E é só homens espirituais que podem entender o que eu estou falando aqui agora. É por isso que você tem que nascer de novo. Que nascimento é esse? É nascimento do Espírito. Aleluia, eu não tenho tempo para entrar em nascimento agora. Romanos 8, 1 a 13. Nenhuma condenação há para aqueles que estão, porque o Espírito, diga o Espírito de vida, me libertou. Do que Ele me libertou? Da lei do Espírito da morte. O Espírito de vida me libertou da morte. Você sabe que eu vou falar daqui a pouco, talvez dê tempo de eu falar ainda hoje, que a única coisa que é uma chave para mim, para você vencer a carne, diga, é a mente. O diabo quer a sua mente. Porque se o diabo tem a sua mente, os seus pensamentos, os teus olhos, ele tem a tua vontade. É por isso que o diabo se importa muito com o que você vê na internet. O diabo se importa com o que você ouve. O diabo se importa com o que você está se alimentando. Porque não sei se você sabe, mas a forma de Deus trazer alimentos espirituais para nós é através do ouvir a palavra, do ver, do contemplar a Cristo pela palavra. É por isso que existe uma luta diariamente comigo para você, para não ler a Bíblia, para não escutar louvores, para não... Por quê? Porque o diabo quer que você se alimente das coisas do mundo. Mas a única forma que você vai viver no Espírito, não é agora que eu vou entrar, mas vou dar uma palhinha. A única forma que você vai vencer é se alimentando de Deus, é comendo da palavra, é ouvindo a palavra, é se enchendo de Deus. Porque se você se encher das coisas do mundo, você vai desejar as coisas do mundo, e aí você vai dar lado para a carne, porque a carne tende à morte. Mas quem vive pelo Espírito tende a viver uma vida plena. Uma vida no Espírito é vida, de vitória, aleluia, glória a Deus, aleluia. Para quem que não existe condenação? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero falar sobre o Espírito de vida. Você sabe que a maneira prática de nós estarmos em Cristo é pelo Espírito. O Espírito habita onde? O Espírito habita? Quem vence é o Espírito. O Espírito habita em mim, então quem vence a carne é o Espírito. Tudo que Deus faz por Cristo. Eu vou repetir. Tudo que Deus faz por Cristo. Diga, tudo que Deus faz e tudo que Deus vai fazer, Deus não vai fazer por mim. Deus vai fazer por Cristo em mim, o Espírito Santo. Então todas as vitórias suas vão ser por Cristo, pelo Espírito. Não é por você. Nessa guerra não tereis que guerrear. Você já viu na palavra de Deus? Quem vai guerrear vai ser o Senhor. Você sabe que a maioria das guerras de Israel, que eles ganharam, a maioria das guerras, eles não tinham como vencer o inimigo. Porque era como assim 300 homens para 32 mil homens. Como que 300 homens conseguem vencer 32 mil homens? Não existe uma lógica normal que me fala que essa guerra era uma guerra que estava tudo certinho. Era 300 contra 300. Não, era 32 mil contra 300. Mas o Senhor disse, nessa guerra vocês não têm que guerrear. Eu vou guerrear por vocês. Diga para o irmão do lado, passa a mão, fala assim, relaxa, irmão. Fala assim, você está tentando vencer, deixa Deus vencer essa guerra por você. Fala assim, relaxa, se entregue ao Espírito Santo, confia nele, que o demais ele fará. Fala tudo para ele que você precisa. Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais além daquilo que você precisa, daquilo que você pede, pelo poder que habita dentro de você, que se chama amado Espírito Santo. Ele é a minha vida, ele é tudo que eu tenho, ele é que me dá força todo dia, ele é que a pastora Silvia contempla. Quando acorda, abre os olhinhos, ele está ali.
Ele jamais me deixa. Ele tem ciúme de mim. Oh, Espírito Santo, ele diz que ele tem ciúme. Pensa em alguém ciumento, ele não quer compartilhar você com ninguém. Ele quer você exclusivamente, você é separado. Escuta aqui, você que chegou aqui, você é separado. Separado é alguém que ele falou: se eu te escolhi, não adianta você querer voltar para o mundo, fazer outras coisas. Eu te comprei, te paguei, perdoei os teus pecados. Não existe mais nenhuma condenação sobre você. Você era escravo do diabo, vivia no mundo, vivia pecando, roubando, adulterando, se prostituindo. Hoje não, você não precisa, você até pode se você quiser, mas eu te libertei, então não dá lado para o diabo para viver essa vida de volta. Você tem hoje o poder do Espírito Santo que te dá poder para vencer o pecado, o diabo, o inferno e o mundo. Aleluia, glória a Deus. Então a maneira da vitória nossa, irmãos, é a vida no Espírito. E é por isso que Deus nos coloca em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele é a dose perfeita de Deus, que resolve todos os meus e os teus problemas. Diga: o Espírito Santo, ele é a dose mais forte, que resolve todos os meus problemas. Pastor, mas essa aqui não continua, essa carne ainda assim, essa carne ainda continua meio ruinzinha. O diabo, quando ele picou, como que ele picou? Ele inseriu o veneno nessa carne. Essa carne foi contaminada. Mas agora, Deus trouxe o remédio para você. E qual que é o remédio? É o Espírito Santo. Para você vencer essa carne, você tem que estar revestido do Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. O remédio para todas as áreas, diga assim, é ser um cristão conduzido pelo Espírito. Você sabe que alguém que é conduzido pelo Espírito Santo, irmãos, o Espírito Santo é tão lindo que é Ele que nos santifica. Você tenta se santificar por você, mas você não consegue santificar por você. Tentar se santificar por você é tentar cumprir a lei, tentar agradar a Deus na força do braço. Mas sabe de uma coisa? Aquele que cumpriu a lei entrou dentro de você e está falando assim: eu vou cumprir a lei por você, dentro de você. Deixa eu no controle, deixa eu governar a sua vida, esquece você. Conversa comigo todos os dias, fala suas fraquezas para mim, diga: chama eu que eu dou jeito. Você não consegue? Então se renda. Você está tentando fazer algo e não consegue, mas você está tentando mudar seu casamento, mudar sua vida, mudar a sua atitude, você não vai conseguir, desiste de tentar. Chama o Espírito Santo e fala: você é capaz. Porque Ele é o poder de Deus que se aperfeiçoa no meio da minha fraqueza. Quando eu reconheço que eu sou fraco, é Ele que me empodera para dizer: eu venço por você. Deixa eu. Irmãos, eu estou falando essa palavra, que essa palavra ela entra no seu coração e que você jamais esqueça. Porque a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, não está em eu tentar vencer tudo isso. A vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, está em viver uma vida no Espírito, uma vida de dependência, de depender dEle. Porque a lei é Espírito, e eu sou o quê? Paulo, quando fala antes, ele fala: eu sou natural, vendido ao pecado. Como que alguém espiritual, uma lei espiritual consegue? Não, por isso que Deus colocou o Espírito Santo de Deus. Para cumprir uma lei espiritual tem que ser o Espírito Santo. Aleluia. É Ele que nos santifica, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá a vida. Paulo vai falar de 4 leis. Meu Deus, esse horário está contra mim. Paulo vai falar de 4 leis. Em Romanos aqui, irmãos, Romanos capítulo 8, leia 19 vezes a palavra Espírito Santo. 19 vezes, Romanos capítulo 8, 19 vezes a palavra Espírito, porque é o Espírito no centro que vence. Romanos 7, homem no centro. Romanos 6, homem escravizado. Romanos 5, estávamos em Adão ainda. Romanos 8, quem nos livrará? Graças a Deus que chegou do alto o Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis testemunha. Eu quero dizer, hoje eu quero ver gente cheia do Espírito Santo aqui. Se não der conta de terminar essa pregação aqui, porque eu nem comecei ela, nós vamos terminar domingo que vem, mas eu quero ver gente revestida de autoridade e poder. Poder que desce do alto para vencer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, escuta aqui, se alimenta dessa palavra.
Porque o mundo aí está com um alimento terrível aí fora. Chega de se alimentar das coisas de fora. Nós temos que dar um basta na nossa vida. Nós temos que nos encher de Deus, da palavra dEle. 4 leis, quais são as leis, pastor? A lei de Deus. Paulo vai falar de 4 leis no capítulo 8. A lei de Deus, o que é a lei de Deus? Tudo que Deus criou. Irmão, você sabe que o universo, ele é criado por leis. Deus rege debaixo de leis. Você sabe que tudo em Deus é sincronizado, está em harmonia, diga harmonioso. Deus não faz nada desarmonioso. Por isso que quando você vai num lugar, as coisas não estão em harmonia, você fica, nossa, que coisa ruim. Você escuta algo que não está harmonioso, é ruim. Porque tudo que Deus faz com harmonia. Deus bota o ritmo certinho, batida, pum, é perfeito. Porque tudo que Deus cria, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é harmoniosa. Então existe a lei de Deus, essa lei é eterna. Diga, a lei de Deus, ela é eterna. Ela é de Deus. Mas existe a lei também, a lei do bem em nossa mente. Que isso? É a lei da consciência. Deus colocou uma lei dentro de você, na sua consciência. A sua consciência, ela diz se você está certo ou não. Você pode até tentar ignorar ela, mas você tem uma lei que Deus colocou, que é a lei da consciência. Lei da consciência. A outra lei é a lei do pecado que estava no nosso corpo. Liga, lei do pecado. Paulo vai falar sobre essa lei do pecado que habita em mim. Quando o diabo enganou Eva, a lei do pecado entrou nesse corpo. E existe outra lei, que é a lei do Espírito de vida que me libertou. Diga, a lei do Espírito e vida. E essa lei que nós vamos falar
É o mundo Paulo diz, porque nós nos embaraçamos com as coisas deste mundo. Paulo, eu vou deixar todo o embaraço, tudo que me atrapalha. Eu tenho uma carreira que me foi proposta, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo, eu tenho uma meta, e nada vai me tirar disso. Vamos continuar aqui. Efésios capítulo 22 e 23. Então, em Romanos capítulo 2, Paulo diz que a única forma que nós não podemos entrar na forma do mundo, e a forma do mundo é uma forma de morte, e as coisas do mundo geram morte. Paulo diz, mas você tem que transformar, você tem que renovar a forma de pensar. Ah, mas eu penso assim. Você pensa errado. Ah, mas é que fulano de tal diz assim, eu não quero saber o que fulano de tal disse, eu quero saber o que a palavra de Deus disse e acabou. Tem gente que faz, por que você faz isso? Faz porque mandei. Irmão, para, por favor. Porque meu avô, meu bisavô, porque eu fui ensinado assim, porque a religião... não. Irmãos, a religião não conhece Deus. A religião matou Jesus, com um propósito, mas foi. Aleluia. Mas eu venho falar do Evangelho de Deus que é libertador. Não sou contra a religião não, irmão. Eu sou contra a mentira e o engano. Eu sou pela verdade. Pela verdade, o justo viverá pela fé da verdade, da palavra de Deus. Eu não quero ser ignorante não. Aleluia. Olha que fala aqui agora em Efésios capítulo 4, 22. Meu Deus, meu tempo. Efésios, estamos lá? 4 e 22. No sentido de que quando ao trato passado, vós despojei do velho homem. Quem é o velho homem? O velho homem é Adão com as suas práticas. O velho homem é que eu vivia, o velho homem é quem eu era, o velho homem é o que eu fazia, o velho homem é que eu desagradava a Deus em tudo, é que eu desobedecia a Deus em tudo, é que eu não queria Deus para nada. Esse negócio de vir para a igreja é chato, esse negócio de ficar na igreja eu não entendo, esse povo que aceita Jesus e aí só quer ficar dentro das quatro paredes, esse negócio é chato demais. Ninguém entende, irmão, porque crente tem que ser estudado. Mas não tem como estudar um crente com a mente natural. Tem que ser a mente de Deus para estudar um crente. Porque ele sai do natural e ele entra no espiritual. Então ele vira um ser esquisito. Aleluia. Diga para o irmão do lado, você é esquisito demais, irmão. Tem vezes que você grita, tem vezes que você pula, tem vezes que você fala uns negócios que eu não entendo, eu até assusto. Mas eu não entendo, mas eu sinto algo diferente em mim. Só sei que eu quero provar e ver que ele é bom. A Bíblia diz que eu tenho que provar dele. Eu vou dizer uma coisa, não tem como você falar de Deus e não provar Deus. A religião fala de Deus, mas não conhece. Fala de maçã, mas nunca experimentou a maçã. Não sabe que gosto tem, irmão, provar e ver que Deus é bom. Eu provei e vi. O dia que você encontra com Jesus e prova dele, você não quer provar mais nada desse mundo. Aleluia. Ai, Jesus, ele faz eu chorar, irmãos. Efésios 4, 22, estamos aqui, vamos lá. Esse trato passado do velho homem, de Adão que eu era, que se corrompia com as corrupçências do engano. Próximo. E vos renoveis. Como que eu me renovo? No espírito do meu entendimento. Diga para o irmão do lado, bate a mão na cabecinha, diga entendimento, irmão. Não dê lugar para a ignorância. Não alimenta essa mente das coisas da terra passageira. Se renova pela palavra, pelo homem espiritual que se alimenta da palavra espiritual. O próximo versículo para nós encerrar, aleluia. Dieguinho já subiu, vamos lá, Dieguinho. Filipenses, pastor já sabe os toques. Filipenses 4 e 8, não tem a ver com você, Dieguinho. Aleluia. Filipenses 4 e 8, eu quero que você fique de pé, fazendo de conta nós estamos acabando. Filipenses 4 e 8. E vos revestir. Opa. Finalmente, irmão, tudo que é, o que estão falando é verdade. A minha pergunta para você, o que você está ouvindo é a verdade? Aqui sim, aleluia. Mas ali fora o que você ouve, o que é? E você acredita no que falam lá fora? Paulo está dizendo aqui, finalmente, irmão, deu um ponto final, ele chegou a uma conclusão, finalmente, tudo que é verdadeiro. A Bíblia diz que Jesus veio em verdade
e graça. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, por favor, não ignore a lei da minha consciência. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem algum valor, se tem alguma virtude, se é bom, se tem algum louvor que existe, seja isso o que ocupe, seja isso que ocupe o vosso. O que ocupa o teu pensamento durante a semana? O que ocupa o teu pensamento? Se é coisas da terra, tem gente que tem medo. Medo não existe no céu. Tem gente que está ansioso. Ansiedade não existe para quem pensa naquilo que é verdadeiro, para aquele que pensa naquilo que vale a pena pensar. Irmão, não empresta a sua mente para pensar nas bobeiras aí de fora, das coisas do diabo. Irmãos, cuidado o olhinho que você vê. A internet hoje é uma bomba, irmão, para destruição, é de bênção também, porque está sendo gravado isso aqui, vai para a internet. Mas também, se você não souber como você manuseia essa internet, esse YouTube, YouTube, não tem mais Orkut, não, é Facebook, mas agora é Instagram. Se você não cuidar o que você vê, o que você se alimenta, vai gerar morte para dentro, e aí você não entende por que você vive uma vida de derrotado dentro da igreja. É porque você come da comida estragada do mundo. Jesus disse: o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida. O que você está fazendo aqui nessa manhã, por favor? Você não está perdendo o seu tempo, você está comendo de Cristo. Você sabe que pastor Paulo falou algo ontem ali, é verdade. A gente ensina isso no curso de maturidade. O homem caiu por causa de comer errado. O primeiro pecado foi a questão de comer errado. O homem no Éden, ele comeu errado, ele comeu uma fruta que ele não deveria comer. E porque ele comeu o que ele não deveria comer, ele desobedeceu, e ele agora se contaminou pelaquilo que comeu. Você vê que toda a história da Bíblia é a respeito de comida. Você sabe a história da morte, da última praga, quando Moisés liberou a palavra de Deus e disse que se Faraó não obedecesse e soltasse o povo de Deus, a última praga seria a morte de todos os primogênitos. Sabe o que acontece? Deus vai dar instrução para Moisés. Sabe o que acontece para não morrer, Moisés? Só existe uma coisa para você viver uma vida, para não morrer, para que tenha vida, para que vocês sejam libertos da morte que vai acontecer. Só existe uma coisa: mata o cordeiro que representava Cristo. Pega o cordeiro, reúne toda a sua casa. A casa tem que ser a casa. Chama a casa, chama os vizinhos e come do cordeiro, mas come tudo. O que é isso? Aquilo representava já se alimentar da palavra, se alimentar de Cristo. Come do cordeiro, e sabe de uma coisa? Pega o sangue e passa nos umbrais da porta, porque o sangue é que vai te proteger. A comida te fortalece, o sangue te protege. O diabo não pode contra sua vida. Mas ele sai, e quando ele sai, eles estão no deserto. O que tem no deserto? Outra comida. A comida que vem do céu. Ninguém entendia que caía aquela comida, mas eles comeram a comida que vinha do alto, e tomaram água numa rocha, e aquela rocha era Cristo. Eles beberam de Cristo e se alimentaram de Cristo durante o deserto. Por isso suas roupas não envelheciam, os seus sapatos cresciam, não havia morte, porque se alimentava do alimento do céu, não há morte. Comia de uma comida saudável, que é a palavra de Deus, e bebia de uma água que é do Espírito, que você está bebendo aqui hoje, nessa manhã. Qual é o segredo, pastor? Deixar o Espírito se fortalecer em mim. Como? Guarda o teu coração. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque o diabo acessa o teu coração pelo teu pensar, pela mente tua. Irmãos, nós não podemos abaixar a guarda. Coloca um detetive na sua mente todos os dias. Esse pensamento vem de Deus ou não? Porque se tirou a sua paz, esse pensamento é do inferno. Se tirou a tua alegria, esse pensamento é do inferno. Mas se é algo de louvor, se é algo bom, mas eu não vou ter trabalho, esse pensamento é do inferno.
palavra diz que o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. É do céu, eu confio nele. Não sou eu, é ele. Eu confio nele. Senhor, recebe aí, a palavra é tua. Eu só confio e o Senhor é que faz. Parece muito fácil, não, é muito difícil você crer. Mas peça ao Espírito Santo para você crer também nessa palavra. Peça ao Espírito Santo para guardar a sua mente, guardar o seu coração. Aleluia. 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 Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, Deus é verdadeiro, Deus é puro. Se tem louvor, seja Ele o louvor. Se tem fama, Ele é famoso. Se tem glória, Ele é glorioso. Nisso pensais, nisso ocupais a vossa mente, porque é isso que você vai fortalecer o teu espírito. O que vence a carne é alguém que se alimentou e se tornou forte no espírito. É alguém que caminha pelo alto e que vive de Deus, que se alimenta de Deus, que come da palavra, que vive da palavra. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. João capítulo 6 diz que nem um só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.